Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu pretendo fazer de forma bem rápida, mas o objetivo primário desse vídeo é mostrar para algumas pessoas que ainda não acreditam que a Igreja Adventista coloca em primeiro plano Ellen White como, primeiro, autoridade, segundo, fonte importante e primária de interpretação da Bíblia, e terceiro, profetiza ou coisa que o valha, né? E muitas vezes as pessoas falam, não, Rodrigo, isso é coisa do passado, isso é coisa de uma geração adventista que não existe mais. Eu vou deixar aqui nesse vídeo bem claro para qualquer adventista do sétimo dia que estiver assistindo, ou qualquer pessoa que não é adventista, de forma simples e usando apenas as palavras do próprio pastor, para que você entenda a seriedade do que é fazer parte do adventismo. Tá? Muitas pessoas que fazem parte do adventismo há muitos anos já estão acostumadas a não refletirem, a não questionarem e recebem esse tipo de informação de forma muito simples, direta. É quase como se fosse uma instalação de um software na sua cabeça, no seu cérebro, e você fica com aquilo vivendo na sua vida de forma normal. A Ellen White é uma profetisa, ela é nossa autoridade, ela é a última palavra, ela é a mensageira de Deus e assim por diante. Que Ellen White era uma falsa profetisa, todos nós já sabemos, já foi mais do que provado. E aliás, vem um vídeo aí essa semana falando algo muito sério, muito delicado que Ellen White afirmou a respeito de Jesus Cristo. Mas tudo bem, vamos continuar nesse vídeo. Esse vídeo tem dois objetivos, tá? Na verdade, essa pregação, né? Essa é uma parte final de uma pregação, mas ela vai ser apresentada aqui na íntegra, tá? Muitas pessoas reclamam que a gente faz recorte, etc. Aqui na íntegra para você, de ponta a ponta, tá? Dois objetivos dessa pregação. O objetivo número 1 é reforçar na mente das pessoas que Ellen White de fato é algum tipo de autoridade. E segundo, é reforçar a crença, lembre-se, a crença no tal do espírito de profecia. Muito bem. É complexo isso dentro de um convívio adventista, onde a organização está desesperada. Deixa eu repetir. A organização adventista está desesperada em tentar manter os adventistas acreditando em Ellen White. É um desespero nítido, visível. E até o presidente da organização, o presidente mundial dos adventistas, no último concílio que aconteceu há uma semana e meia atrás, ele afirmou que o maior risco para 2023 e para frente, 2024 e os próximos anos, é a descrença na inspiração de Ellen White. E nós vamos fazer um vídeo reagindo a essa pregação do Ted Wilson, ok? Incluindo outros pontos importantes. Muito bem. Introdução curta, bem rápida, apenas para você ter o contexto todo. E agora você vai assistir um pastor adventista nos tempos atuais, no púlpito de uma igreja, se eu não me engano, essa é a central de Curitiba, se eu não me engano, defendendo e incutindo na mente dos membros, reforçando um apelo desesperado para que eles não deixem Ellen White. Ok? Vamos lá. Tem uma pergunta que eu quero fazer e com isso vamos indo para o finalzinho. Por que é tão importante insistir com a leitura de Ellen White? Por quê? Há alguns anos atrás, dois pesquisadores adventistas, chamados Roger Dudley e Des Cumming Jr., pesquisaram alguns milhares de pessoas e fizeram algumas perguntas. Uma delas era a diferença que ler Ellen White fazia na vida deles. Muito bem. Ponto número 1, que ele mencionou, uma pesquisa foi feita há alguns anos atrás. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados dessa pesquisa, para você entender como a linguagem de um pastor adventista no púlpito, quando se trata de convencimento e quando se trata de Ellen White, é extremamente perigosa, ok? Alguns anos atrás. Quando você ouve a palavra alguns anos atrás, o que vem para você? Vai lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, no máximo, né? Alguns anos atrás. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui uma informação importante. Vamos falar sobre essa pesquisa que ele mencionou, tá? A pesquisa que ele mencionou é de 1980, tá? 43 anos atrás. Então não são alguns anos atrás. São mais de 4 décadas atrás que essa pesquisa foi feita. Muito bem. Dentro dessa pesquisa, ele falou que alguns milhares de pessoas. Ele não disse exatamente quais pessoas
foram pesquisadas, tá? Deixa eu falar uma coisa, pesquisa é algo sério, ok? Quando você vai fazer uma pesquisa, é algo que precisa ser feito de forma métrica, correta, e muitas vezes ela precisa até mesmo ser certificada, ok? Muito bem. 43 anos atrás, mais de 4 décadas atrás, para 8.200 adventistas do sétimo dia somente. A pesquisa não foi feita com pessoas que não eram adventistas, que eram evangélicos, por exemplo, ok? Então, dentro desse universo dessa pesquisa, foram pesquisados somente adventistas do sétimo dia. Não foi feito um comparativo com evangélicos ou com pessoas que não têm religião ou pessoas que até são cristãos, que consomem algum tipo de material bíblico ou que fazem seus estudos, seus devocionais, e também pessoas que fazem os seus estudos com Ellen White. Não foi feito um amplo estudo, foi feito apenas na igreja adventista, nos cultos de sábado, para 8.200 adventistas, apenas na divisão norte-americana. Ou seja, é um recorte muito específico, é uma pesquisa de recorte com dados extremamente detalhados de um nicho muito específico. Agora, dentro dessa pesquisa, eu quero destacar aqui outras informações para vocês. Foram feitas perguntas com relação ao consumo da leitura, ou consumo literário, vamos dizer assim, de Ellen White. Das pessoas pesquisadas há 40 anos atrás, há mais de 4 décadas atrás, essas pessoas eram 2.848 leitores de Ellen White contra 5.375 adventistas que não liam Ellen White. Ok? Esses eram os números da pesquisa. Os dois chegaram e falaram o seguinte: primeira coisa, você lê Ellen White, sim ou não? 5.375 disseram que não liam Ellen White. 2.848 disseram que sim, que liam Ellen White. Agora, se nós estamos falando de adventistas do sétimo dia, esse número já é um problema, há 4 décadas atrás. Você entende quando eu falo a questão de desespero da organização? É nesse aspecto que eu estou dizendo. Se há 4 décadas atrás, mais da metade dos pesquisados já não se interessavam em ler Ellen White, quem diria hoje, em 2023? Ok? Mas muito bem, desses 5.375 que não eram leitores, a pesquisa que está publicada aqui no site da revista Ministry, eu vou deixar o link abaixo para você poder fazer a pesquisa. Você pode utilizar o Google Tradutor também para fazer a sua análise. Eu quero deixar claro aqui um aspecto importante, tá? Idade. Olha só, apenas 5% dos leitores de Ellen White tinham a idade de 19 anos há 4 décadas atrás ou menor de 19 anos, comparado com 17% dos que eles não eram leitores. Apenas 30% dos leitores de Ellen White estavam abaixo dos 36 anos de idade. E eu acho essa idade, essa faixa etária de 36 anos bem interessante, porque você pula de 19 para 36, ok? Porque esse grupo de 36 aqui, entre 19 e 36, você tem bastante gente, certo? Mas o que assusta mais é o seguinte: a situação era igual de 36 a 50 anos de idade, mas 46% dos leitores eram mais velhos, ou mais velhos do que 50 anos, comparado a 29% daqueles que não eram leitores. Esse trecho aqui, esse pequeno parágrafo de idade que eu estou circulando aqui com o mouse, ele apresenta o seguinte: há 4 décadas atrás, os que liam Ellen White eram mais velhos e os que não liam eram mais jovens. Isso há 4 décadas atrás. Ok? Então, esse é o perfil da pesquisa, que ele vai falar um pouco mais a respeito, mas é importante detalhar aqui sobre que pesquisa ele está falando. E aqui do lado estão os dois nomes que ele mencionou, o Roger Dudley e o Des Cummings Jr., que são dois pesquisadores da Andrews University, ok? À época da pesquisa. Nós estamos falando de 1980, 43 anos atrás. Não são alguns anos, pastor, ok? Não são alguns anos. E a situação naquela época desse grupo muito pequeno de 8.200 adventistas dentro de uma divisão, dentro de um grupo específico, o cenário já era ruim, ok? Mas vamos seguir, vamos às propostas dele, beleza? Vamos analisar qual era a situação
com relação a isso? E qual a proposta que ele quer apresentar em 2023 para os adventistas no Brasil? Vamos lá. Cruzaram os dados e olha os resultados espetaculares dos benefícios de ler Ellen White. Vamos lá. 82% dos leitores regulares dos escritos de Ellen White avaliavam sua relação com Jesus como sendo íntima, em comparação com 56% dos não leitores. Aqui ele já apresenta o primeiro dado, que você pode acompanhar na pesquisa no link abaixo que eu vou colocar, para você poder acompanhar essas informações. Mas basicamente o que ele vai dizer aqui é o seguinte: quem lê Ellen White tem mais intimidade com Deus, tem mais intimidade com Cristo, tem mais intimidade e mais paz no coração do que pessoas que leem apenas a Bíblia, ou pessoas que não leem a Ellen White, mas utilizam outros métodos, como por exemplo devocionais, ou informações, ou livros, ou apenas e tão somente a Bíblia, a palavra de Deus. Então essa é a proposta que ele quer colocar no púlpito para as pessoas. Continua, dá uma olhada. Significa isso? Ler os livros de Ellen White nos aproxima ainda mais de Jesus Cristo. Segundo, 82% dos leitores regulares de Ellen White indicavam um alto grau de certeza de estar bem com Deus, em comparação com 59% dos não leitores. Sabe o que significa isso? Ler os livros de Ellen White nos permite sentir-nos melhor em relação à nossa amizade com Jesus Cristo. Próximo, os leitores de Ellen White estavam 24% mais envolvidos em atividades missionárias. Então vamos analisar esses dois pontos aqui. O ponto número 1, avaliam sua relação com Jesus sendo íntima. Ponto número 2, indicavam um alto grau de certeza de estar bem com Deus. Qual é a diferença entre esses dois pontos? Porque se você está com uma relação íntima com Jesus, automaticamente você está bem com Deus. Se você está bem com Deus, automaticamente você tem uma relação íntima com Jesus. Faz sentido isso? Agora, esses dois pontos, esses dois bullet points que ele colocou aí, 82 e 82, esses dois primeiros, eles são nada mais, nada menos do que uma encheção de linguiça. É esse o nome oficial para esse tipo de informação. Encheção de linguiça. Agora, Ellen White, os dois indicadores falam que ler Ellen White te ajuda a ter uma relação mais íntima com Jesus e ficar bem com Deus. Se você ler Ellen White, mais do que as pessoas que não leem Ellen White. Ou seja, os evangélicos, todas as pessoas que estão nas outras igrejas, eles não têm condições de ter uma relação com Jesus melhor e mais íntima, nem estar bem com Deus de uma forma melhor, porque eles não têm acesso a Ellen White. Eles só têm apenas e tão somente acesso à palavra de Deus. Ok? Vamos lá para o próximo. E serviços cristãos do que não leitores. Sabe o que significa isso? Quem lê Ellen White se envolve mais na missão. Quem lê Ellen White se envolve mais na missão. Por que essa informação é importante para o pastor adventista? Porque esse pastor adventista, ou como muitos outros, eles têm que tomar conta de 10 igrejas, 15 igrejas. Eles não dão conta de fazer evangelismo para as igrejas. Quem tem que trabalhar é o membro. Então, mais essa informação, essa coisa de envolvimento total dos membros, dedicação, voluntariado. Então, se você lê Ellen White, automaticamente você vai trabalhar mais para a igreja. Você vai doar mais para a igreja. Você vai se entregar mais para a igreja, para a missão da igreja, né? Então, ler Ellen White te favorece a fazer isso. E eu acredito que, de fato, isso seja verdade, porque se tem uma coisa que Ellen White fica martelando o tempo inteiro, é que as pessoas precisam fazer missão para aumentar a igreja. O objetivo da igreja adventista é a expansão. Eles tomam como métrica os McDonald's. Na cabeça deles, eles têm que expandir no mesmo número de McDonald's. No caso, tem muito mais igreja adventista do que McDonald's, é óbvio. Mas eles têm que usar essa métrica de expansão como uma franquia do McDonald's. Ou como uma franquia do Walmart aqui nos Estados Unidos. Segue aí. E finalmente, 82% daqueles que liam Ellen White regularmente também tinham estudo pessoal diário da Bíblia, em comparação com 45% dos não leitores. Sabe o que significa isso? Quem lê Ellen White é porque já lê a Bíblia. Meu amigo pastor, se quem lê Ellen White já lê a Bíblia, ele não precisa de Ellen White. Ele não precisa, pode jogar Ellen White no lixo.
Meu amigo, a palavra de Deus, pastor, é suficiente, mas como você precisa vender Ellen White, vender os livros e também vender a proposta da igreja, você fica criando situações, é impressionante, ele cria situações que são absurdas. Se a pessoa que lê a Bíblia tem uma relação com Deus, tem uma relação com Cristo, entende o Evangelho, entende o plano de salvação de Jesus Cristo, para que você precisa de Ellen White? Para criar mais confusão na sua vida, como nós temos demonstrado aqui nesse canal diversas vezes. Mas o desespero da igreja adventista é tão grande que ele mesmo, nesse último ponto, ele fala que quem lê Ellen White já lê a Bíblia. Ele acabou de ir contra o dado da própria pesquisa. A maioria das pessoas que estão, como eu mostrei aqui agora, vou até voltar aqui no PDF que eu estava mostrando para vocês aqui agora há pouco, a maioria das pessoas, olha aqui embaixo, olha aqui, a maioria dos adventistas pesquisados não lê Ellen White. Então o que ele está falando nesse último ponto aqui é o seguinte, se a pessoa lê a Bíblia, ela lê Ellen White é porque ela já lê a Bíblia. É o oposto. As pessoas que não leem Ellen White, que ficam só com a Bíblia, são maioria. E elas fazem parte da igreja, eles estão na igreja, estão indo ao culto, estão participando da comunidade, são membros ativos da igreja Adventista do Sétimo Dia e não precisam, não sentem necessidade nenhuma de ler Ellen White, para criar ainda mais confusão na vida dele. Isso há 43 anos atrás. Então é um absurdo de níveis assim. A argumentação dos pastores adventistas no púlpito é extremamente fraca. E eles pegam adventistas que estão dormindo, pessoas que já estão acostumadas com essa situação toda, e vão engolindo, e vão absorvendo esse tipo de mensagem. Então, ler a Bíblia, a palavra de Deus, é única, pura e suficiente para qualquer coisa que você venha precisar, para ensino, para admoestação, para suporte emocional, para suporte espiritual, para tudo. Você não precisa de Ellen White para absolutamente nada na sua vida. E os números aqui mostram, mais da metade dos pesquisados nem liam Ellen White. Então ele está falando sobre 2.848 pessoas que liam Ellen White, jogando esse cenário de 2.844 sobre 5.375. Ok? Vamos lá. Irmãos queridos, eu fiz umas contas rápidas aqui. Se você ler Ellen White 5 páginas por dia, não mais do que isso. Irmãos, sabe que quanto tempo você vai gastar para ler 5 páginas? 10 minutos. Se você ler 5 páginas por dia, 10 minutos, significa que você vai ler 150 páginas por mês. Correto? Significa que você vai ler 1.800 páginas por ano. Tá certo a minha matemática? Sim? Sabe o que significa isso? Se você ler 5 páginas de Ellen White por dia, 10 minutos, em um ano, você terá lido Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado. Em um ano e meio, você terá lido Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Por que é importante para esse pastor promover esses livros na sequência que ele disse? Porque é uma construção da desconstrução da Bíblia. A Bíblia vai sendo desconstruída aos poucos, ao passo que a pessoa lê toda essa sequência, todos esses livros que Ellen White escreveu, entre aspas, ok? Muito bem. O último de todos, que ele mencionou ali, que é o Grande Conflito, é o pior e o mais herético livro do cristianismo desde o começo do século XIX. Então, a pessoa que é exposta a essa literatura, como ele mencionou agora, e o apelo que ele está falando, por favor, leia pelo menos 5 páginas. Né? Leia, por favor, 5 páginas dos livros de Ellen White, porque aí você consegue ler toda a estrutura. A pessoa que termina essa sequência que ele disse tem muita dificuldade em compreender o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque existem tantas alterações, tantas mudanças, tantas heresias, tantos absurdos em toda essa literatura,
que quando a pessoa termina de ler, ela está, primeiro, presa no sistema adventista, cognitivamente, e ela está presa espiritualmente dentro das ideias que o tal do anjo ajudante ou do demônio ajudante ajudou Ellen White a escrever. É muito sério isso. Então, o apelo que ele está falando para a geração de hoje, para que a igreja adventista seja salva de uma forma ou de outra da descrença, da inspiração interpretativa de Ellen White, da inspiração dos livros de Ellen White, é pedir, pelo amor de qualquer coisa, que você leia pelo menos 5 páginas dos livros de Ellen White. Isso ele está pedindo dentro de uma igreja adventista, na hora do apelo. Agora, ele não está pedindo para você ler a Bíblia. Um pastor no púlpito da igreja adventista não está pedindo para você ler a Bíblia. Ele está pedindo para você ler os escritos de uma falsa profetisa. Ele não falou o seguinte: leia 5 páginas da Bíblia, porque do período de 1 ano você vai ter lido 1.800 páginas da Bíblia. Não, ele está pedindo para você ler os escritos de uma falsa profetisa, que nos tempos de Davi seria chamada de bruxa. No mínimo. Mas, segue aí. Sabe fazendo o quê? Lendo 10 minutos por dia. Com todo o carinho e respeito que eu tenho por vocês, não venham me dizer que vocês não têm 10 minutos por dia. E aí ele faz uma pergunta de gatilho mental, certo? Que é básico, é treinamento básico de pastor adventista, treinamento de gatilho mental. E ele fala: poxa, você não tem 10 minutos para doar? A pessoa, óbvio que ela vai falar assim: é óbvio que eu tenho 10 minutos. Óbvio. Então eu vou dedicar 10 minutos lendo os escritos de Ellen White. Se você não tem os livros de Ellen White, você tem que ir na casa publicadora comprar os livros. Porque os livros não são gratuitos. Ok? Uma Bíblia você encontra dentro até de hotéis, de gavetas. Uma Bíblia você recebe de graça se você entrar em qualquer igreja. Você fala: posso ter uma Bíblia? O pastor, o padre, o bispo, eles vão lá e entregam uma Bíblia de graça para você e você lê. Não, os livros de Ellen White você tem que comprar. E se você comprar no volume que ele está pretendendo que você leia, você vai ter que comprar pelo menos aí 5 livros. E que significa o quê? Dinheiro no caixa da igreja. Mas, gatilho mental. Fique esperto, adventista. Porque isso não acredito. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo. E sabe o que é pior, nós adultos? Nós queremos que os nossos filhos leiam, sendo que nós não estamos lendo. Temos que ser modelos para eles. Se eles nos virem lendo, eles também poderão ler. Muito bem, agora ele faz o apelo para os pais, que é óbvio, são as pessoas que têm o dinheiro para comprar os livros, certo? Então os pais vão comprar os livros, mas agora ele apela, o outro gatilho mental, apela para a questão dos filhos. Não, os filhos, como é que vocês querem, né, que os seus filhos leiam Ellen White se vocês não estão lendo? Então vamos começar por vocês. Mas ele assume de púlpito que a situação é drástica. Adventistas não leem Ellen White, eles não se importam com Ellen White. Eles não estão preocupados com o que Ellen White pensava no século XIX, quando ela achava que masturbação dava câncer. Então, se você segue uma pessoa que disse que Deus disse para ela que masturbação dá câncer, o que mais que você vai ler sobre essa pessoa? Ah, mas ela escreve coisas boas sobre Jesus. É óbvio, é óbvio. É só uma receita envenenada. Que adianta você fazer um bolo seguindo todas as instruções da receita, coloca farinha, coloca o fermento, coloca o chocolate, coloca todos os itens, os ingredientes, o leite, os ovos, e aí você coloca veneno de rato lá dentro. Ué, você seguiu as instruções, você só envenenou a sua criação do bolo. O bolo que você está fazendo, basicamente é isso. A Ellen White fala sobre coisas boas sobre Cristo, espirituais, sim. Ellen White fala sobre coisas boas sobre Cristo, mas todas as coisas erradas que ela fala sobre Cristo te levam para longe de Cristo, para longe do Evangelho de Cristo. Agora, ele está apelando para os pais porque ele sabe que adventistas do sétimo dia estão perdendo a confiança nos escritos de Ellen White. E é óbvio, porque adventistas são seres pensantes. Eles já entenderam que ela era uma falsa profetisa. E ele está aqui fazendo o papel de desesperado, tentando vender Ellen White, vender livros de Ellen White para essa igreja.
A nova geração de hoje quer se conectar com Ellen White e pode se conectar com Ellen White. Entretanto, nós como família e como igreja temos que ter estratégias e temos que dar o exemplo. Eu queria dizer que a voz profética é como um fogo cuja chama precisa ser mantida acesa constantemente. A voz profética, e ele fala de Ellen White, é uma chama que precisa ser mantida acesa. Ninguém fala isso se a situação está boa. Ninguém fala isso se as vendas de livros de Espírito e Profecia estão de vento em popa. Ninguém fala isso nessa situação. Então, ele está desesperado, pedindo para as pessoas, por favor, nós precisamos manter a chama da voz profética acesa. É dever das famílias manterem essa chama acesa. A chama da palavra em cada lar. Chama da palavra? Que palavra? Até agora, esse cidadão está tentando vender livros de Ellen White no púlpito com as piores argumentações possíveis, e agora ele chama isso de chama da palavra, porque a chama que ele falou anteriormente, você percebeu, era a chama da voz profética, não era a chama da palavra, não era a chama da Bíblia. Em momento nenhum ele falou de Bíblia, da palavra de Deus. Ele está tentando vender Ellen White para você. Agora ele vem falar que é a chama da palavra? Ou será que ele está comparando Ellen White com a palavra de Deus? Vamos ver. É dever das famílias manterem a chama da voz profética acesa em cada santuário do lar. Você viu como ele trocou rapidamente? Ele veio de voz profética, chama da voz profética, chama da palavra, chama da voz profética. Você entende o que eles fazem? Mas o adventista que está lá sentado todo sábado, que vai no automático, vai no piloto automático, ele não percebe, ele vai absorvendo essas informações, esses gatilhos mentais na mente dele, porque esses caras eles são profissionais em vender heresias. E a pessoa que está lá sentada no banco, sincero, está absorvendo esse tipo de admoestação. Nós adultos estamos convencidos que isso é bom. E se nós adultos estamos convencidos que isso é bom, então fica mais fácil convencer os nossos meninos e meninas que isso é bom. Não, ele falou agora há pouco que nós precisamos dar o exemplo para os filhos. Se nós não estamos lendo, como é que nossos filhos vão ler? E agora ele falou assim, não, nós sabemos que isso é bom. Quem é esse nós que ele está falando? Há menos de 10, 15 segundos ele disse que os pais precisam voltar a ler, ou eles precisam ler, eles precisam dar os exemplos, senão os filhos não vão ler. E agora ele está falando, nós sabemos que isso é bom. E realmente eu não entendi qual é o objetivo desse nós nessa conversa toda. Mas segue aí. Levá-los à Bíblia, levá-los à voz profética e levá-los à Bíblia e levá-los à voz profética. Você entende como que ele começa a juntar as duas coisas? Ele pega os dois elementos e começa a fazer uma mistura para que a pessoa, de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, na absorção cognitiva do membro que está assistindo a mensagem, ele não consiga separar. Peraí. O que é Ellen White? Ellen White é a palavra, Ellen White é a Bíblia, Bíblia é Bíblia, palavra é palavra. O que é o que? Ele vai nesse movimento com fundo musical, com um piano tocando de fundo, convencendo você que Ellen White é a palavra de Deus, a voz profética de Deus. Levá-los diretamente aos escritos de Ellen G. White. Eu vou voltar essa parte aqui porque eu cortei um pouco, só para você pegar o termo que ele está falando, tá? Levá-los à Bíblia, levá-los à voz profética e levá-los diretamente aos escritos de Ellen G. White. Eu faço levá-los diretamente aos escritos de Ellen White. Levá-los diretamente aos escritos de Ellen White. Um compromisso que ele está pedindo que os pais façam para levá-los diretamente aos escritos de Ellen White. Desafio a esta igreja. Levá-los à voz profética e levá-los diretamente aos escritos de Ellen G. White. Eu faço um desafio a esta igreja. E aqui nos acompanha. Eu faço um desafio. Com a convicção que nós temos, levemos os nossos meninos e meninas a se aproximarem da voz profética da palavra do Senhor. A voz profética da palavra do Senhor.
a voz profética da palavra do Senhor. Você entendeu o que foi que ele disse? Você é um pastor da igreja adventista agora, falando para você. Ellen White é a voz profética da palavra do Senhor. Isso aqui é para deixar de conversinha com todas as pessoas que vão falando assim, não, na igreja adventista nós não falamos isso, Ellen White não está no mesmo nível que a Bíblia, Ellen White não está no mesmo... Isso aqui é para você, adventista, que está assistindo, que está ouvindo agora, em 2023, o rosto de um pastor desesperado em vender Ellen White para sua igreja. Ellen White é a voz profética da palavra do Senhor. Você entende isso? Ou ele precisa repetir? Quantas vezes um pastor adventista precisa repetir para você ouvir que Ellen White está no mesmo nível da Bíblia? É importante você ver isso. Se você é adventista sétimo dia e não concorda com o que esse pastor está falando, então reavalie a sua posição nessa organização. Porque você está numa organização onde Ellen White é mais importante, superior ou está, no mínimo, no mesmo nível que a palavra de Deus. E, consequentemente, eles se aproximarão dos livros de Ellen White. Irmãos queridos, vamos manter... Eu vou voltar nessa parte aqui, só para a gente pegar a linha toda, o contexto todo, tá? a esta igreja. Desafio. E aqui nos acompanha. Eu faço um desafio. Com a convicção que nós temos, levemos os nossos meninos e meninas a se aproximarem da voz profética da palavra do Senhor. E, consequentemente, eles se aproximarão dos livros de Ellen White. Irmãos queridos, eu queria saber como na mente desse indivíduo que a leitura da palavra de Deus vai levar pessoas aos livros de Ellen White. Eu queria saber em qual planeta isso que está fora do adventismo, porque eu tenho certeza absoluta que se esse pastor estivesse fazendo realmente um trabalho de um pastor de ovelhas, do pastor bíblico, ele estaria levando as pessoas para Cristo, não para Ellen White. Os filhos das pessoas deveriam estar indo para Cristo, não para Ellen White. Para a Bíblia, para a palavra de Deus, não para Ellen White. vamos manter a chama acesa. E aí ele termina o vídeo fazendo a aplicação: vamos manter a chama acesa, vamos manter a chama acesa, e assim por diante, tentando dar uma conotação de precisamos manter a chama, porque a chama está se apagando. Agora, eu não sei o que mais você precisa para entender que, além de falsa profetisa, a igreja adventista quer enfiar isso goela abaixo de você o máximo que eles puderem para a sobrevivência da própria organização. Esse vídeo é uma vergonha, esse vídeo é um vexame. Esse indivíduo, esse pastor, está fazendo um trabalho do inimigo, de Satanás, no púlpito de uma igreja. Ao invés de alertar as pessoas para o evangelho de Cristo, para a salvação em Cristo Jesus, para a graça de Cristo, e não para levar crianças e filhos e adultos para a mentira deslavada, falsificada e satânica de Ellen White. Esse vídeo é uma vergonha, esse vídeo é um vexame. Isso aqui serve para você que é evangélico abrir os olhos e não cair na ladainha, no engodo do adventismo no sétimo dia. Me desculpa a intensidade desse vídeo, mas olhar para um vídeo desse me causa um transtorno que eu não posso interpretar em palavras aqui da forma como eu gostaria. Esse indivíduo tem a responsabilidade de um rebanho na frente dele. Ele está levando o rebanho de ovelhas para a boca dos lobos. É isso que ele está fazendo. Isso é o trabalho do pastor da igreja adventista do sétimo dia. Levar o rebanho para a boca da loba principal. E a loba principal, com os dentes bem afiados, alterando a palavra de Deus, mudando a palavra de Deus, com profecias falsas, com espiritualismo, com todo tipo de sujeira que você pode imaginar, longe, distante da cruz de Cristo, se chama Ellen White. E é para onde esse indivíduo quer que a igreja dele vá. Então, fique atento. Fique atento, você que está vendo esse vídeo aqui agora. Fique atento. Pastores adventistas vão lutar o máximo que eles puderem para levar você para a boca, os dentes afiados dessa loba chamada Ellen White. Busque a Cristo.
através da sua palavra, e a palavra de Cristo é suficiente para salvação, para instrução, para demonstração, para inspiração. A palavra de Deus é suficiente, e a palavra de Deus não aponta para Ellen White, e vice-versa. Ellen White não aponta para a palavra de Deus, Ellen White aponta para um evangelho completamente distante, estranho, que o apóstolo Paulo disse que deveria ser amaldiçoado. Que seja amaldiçoado aquele que trouxer um evangelho diferente deste que eu estou pregando. Até o próximo vídeo.